Polícia Federal realiza mais uma fase da Operação Lava Jato e investiga supostos contratos superfaturados assinados entre empresas e a Petrobras. Para o sindicato da categoria, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é direito dos trabalhadores, previsto na Constituição. Deixa a critério dos contratantes, ou seja, o locador e o locatário, definir as regras da locação. Bombeiros localizam o segundo corpo nos escombros do prédio que desabou no centro de São Paulo. As digitais dos dedos, a palma da mão, a retina, íris dos olhos são exclusivos do ser humano. Nesse sentido, nem os gêmeos são iguais. E é por isso mesmo que a biometria é tão importante para a Justiça Eleitoral. Boa tarde. Boa tarde. Em nova fase da Operação Lava Jato, Polícia Federal cumpre mandados judiciais no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A investigação aponta que teriam sido pagos mais de 300 milhões de reais em propina. Quem tem mais informações a respeito deste assunto e com quem nós vamos conversar agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Polícia Federal cumpre 23 mandados judiciais. São 17 de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 2 de prisão temporária. Apenas um mandado judicial de prisão preventiva ainda não foi cumprido porque o alvo estaria no exterior. A suspeita nessa 51ª fase da Operação Lava Jato é de contratos superfaturados envolvendo empresas e a Petrobras. Também há indícios da participação de partidos políticos, agentes públicos, gerentes e executivos da estatal. Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, corrupção, crime contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa. Os presos serão levados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Cadu. Obrigado, Gabriel. E olha só, mulher que foi demitida e ao saber que estava grávida se recusou a retornar ao emprego tem direito à estabilidade. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, é clara. Toda empregada gestante tem direito à estabilidade no emprego, desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Após o nascimento, elas contam ainda com 120 dias de licença maternidade e estabilidade no emprego. Uma empregada de uma fábrica de calçados de Minas Gerais, que foi demitida durante a gravidez, entrou na justiça pedindo a conversão da estabilidade em indenização substitutiva, com o pagamento de todos os salários, desde a demissão até o término da licença maternidade. Em defesa, no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a empresa afirmou que, ao tomar ciência da gravidez, notificou a empregada para que fosse reintegrada, mas ela recusou a oferta. Para a indústria, a recusa poderia ser caracterizada como um abandono de emprego com perda do direito à estabilidade, argumento que foi aceito pelo TRT. Para o regional, mesmo diante da saúde fragilizada, a gestante deveria ter aceitado a reintegração e acertado com a empresa que, caso persistisse a incapacidade para o trabalho, poderia ser afastada pela Previdência Social. A empregada, então, recorreu ao TST. O relator do caso na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, destacou que a recusa em retornar ao emprego, por si só, não é capaz de afastar a estabilidade. Por unanimidade, a turma aceitou o recurso da empregada e condenou a empresa ao pagamento de indenização correspondente a todas as parcelas devidas, desde a dispensa até 5 meses após o parto. E hoje é dia de sessão no Conselho Nacional de Justiça. Em julgamento agora pela manhã, os conselheiros decidiram que magistrados podem interromper férias para participar de cursos de formação. O recurso administrativo foi parcialmente provido. A partir de agora, juízes serão autorizados a interromper férias para participar de formação oficial. No entanto, a autonomia da decisão fica a cargo de cada tribunal. O julgamento foi retomado após voto vista do conselheiro corregedor ministro João Otávio de Noronha. Os conselheiros analisaram também um processo administrativo disciplinar.
desta vez contra o desembargador Cleiton Coutinho de Camargo, do Tribunal de Justiça do Paraná. Contra ele, a acusação de elevação patrimonial incompatível com o cargo ocupado. Na defesa, o magistrado alegou que houve erro na declaração de imposto de renda e que ele foi corrigido a tempo. Por 7-4, o plenário do CNJ entendeu que a falha não justifica a penalidade máxima, ou seja, a aposentadoria compulsória do juiz de segunda instância. O conselheiro corregedor do CNJ decidiu ainda monocraticamente arquivar um pedido de reclamação disciplinar contra o desembargador Miguel Mônico Neto, do Tribunal de Justiça de Rondônia. A reclamação contra ele foi feita após discussão com o advogado durante um julgamento. O ministro João Otávio de Noronha entendeu que deve haver respeito mútuo no tribunal e que casos como esse não podem ser perpetuados. A sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça vai ser retomada às 14h. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, suspendeu decisão judicial que estendia a todos os professores da rede estadual de São Paulo parcela complementar criada para aumentar o salário até o piso nacional da categoria. Ao aceitar o pedido do governo do estado, a ministra Carmen Lúcia verificou que a extensão de índice de reajuste a toda a carreira de magistério criaria um grave risco de lesão à ordem e à economia públicas. Desta forma, o pagamento da parcela complementar fica mantido somente para os professores que recebem menos do que o piso nacional estabelecido pelo Ministério da Educação. O Sindicato dos Professores informou que vai recorrer e o caso deverá ser analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Bombeiros localizam o segundo corpo nos escombros do prédio que desabou semana passada no centro de São Paulo. Agora, mais uma vez, conversando com nossos repórteres da equipe da TV Justiça, quem tem informações sobre isso é a repórter Aline Barcelos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Os bombeiros localizaram na manhã desta terça-feira, por volta das 6h30, o corpo carbonizado que pode ser de uma criança. O corpo foi encontrado na área central do terreno por meio de uma escavação manual. Na manhã de hoje ainda, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves, compareceu ao local e disse que ossadas foram encontradas pelas equipes e que podem ser de crianças ou de adultos. O material será encaminhado para o Instituto Médico Legal. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, 6 pessoas ainda permanecem desaparecidas. Voltamos ao estúdio. Superior Tribunal de Justiça decide que não é crime portar somente munição de uso restrito sem arma de fogo. A quinta turma do STJ negou o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro que buscava caracterizar a posse de munição de uso restrito desacompanhada de arma de fogo como delito previsto no Estatuto do Desarmamento. O recurso foi impetrado depois que um homem condenado a 11 anos de prisão por tráfico de drogas e outros crimes teve a pena reduzida para 2 anos, excluindo, entre outros delitos, a posse de munição. Uma bala calibre 9 milímetros e outra calibre 7,65. De acordo com o processo, o réu estava com os projéteis, mas não portava arma de fogo. O ministro relator do recurso, Jorge Mussi, lembrou que para o STJ a posse de munição configura o tipo penal descrito no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Mas o tribunal tem precedentes, segundo os quais a posse da munição de forma isolada não é suficiente para caracterizar o delito, já que não é possível utilização sem uma arma de fogo. O ministro afirmou que o caso é peculiar, justificando a absolvição do réu quanto ao delito de posse de munição não autorizada. O voto foi acompanhado por unanimidade. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, seja enviada para a 13ª Vara Federal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro. Pois é, o ministro aplicou a decisão da semana passada do plenário do STF de que somente crimes cometidos no exercício do mandato e em razão da função pública sejam julgados pelo Supremo. O senador é acusado do recebimento de vantagens indevidas de empreiteiras ligadas à construção da refinaria Abreu e Lima e é investigado pela Operação Lava Jato. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça as regras para os inquilinos que planejam reformar o imóvel alugado. Deixa a critério dos contratantes, ou seja, o locador e o locatário, definir as regras da locação.
Uma empresa de tecnologia terá de ressarcir dias de aviso prévio cobrados a mais de empregados. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo manteve decisão de primeira instância que havia negado o pedido de indenização feito pelo sindicato da categoria. De acordo com o processo, mais de 100 trabalhadores da empresa, ao serem dispensados, tiveram que cumprir 33 dias de aviso prévio. E para o sindicato da categoria, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é direito dos trabalhadores, previsto na Constituição. O caso chegou à 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator, desembargador convocado, Altino Pedroso dos Santos, a jurisprudência do TST no sentido de que o aviso prévio proporcional constitui direito exclusivo do empregado dispensado imotivadamente a partir de 13 de outubro de 2011, quando passaram a vigorar novas regras sobre o aviso prévio. De acordo com o relator, a reciprocidade para o empregado se restringe ao prazo de 30 dias previsto no artigo 487 da CLT. Por unanimidade, a 7ª turma aceitou o recurso do sindicato, determinando o ressarcimento de 3 dias de aviso prévio cobrados a mais dos trabalhadores. Ministros do Superior Tribunal de Justiça mantêm prisão domiciliar de prefeita acusada de encomendar a morte de um jornalista. De acordo com a denúncia, o jornalista Maurício Campos Rosa buscava obter vantagens financeiras durante a campanha eleitoral da prefeita Roseli Pimentel, da cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. Ele pedia dinheiro em troca de reportagens que exaltavam a candidata e denegriam os concorrentes. Caso não recebesse os valores, ele alteraria as notícias. O jornalista foi atingido por tiros quando entrava em seu carro e a prefeita foi acusada de ter encomendado a morte dele. Ainda de acordo com a denúncia, ela teria pago R$20 mil pelo crime. Roseli foi então afastada da prefeitura e presa preventivamente em setembro do ano passado. Em outubro, o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, concedeu a prisão domiciliar por ela ter 3 filhos menores de idade. Roseli passou também a usar tornozeleira eletrônica. A defesa recorreu, então, para revogar a prisão preventiva, alegando ausência de justificativa para a medida e pediu ainda que Roseli voltasse ao exercício do cargo. Na análise do recurso no STJ, a maioria dos ministros da 6ª turma entendeu que há motivos para a prisão preventiva, como o risco à ordem pública e o comprometimento da instrução penal. Os ministros consideraram que não há necessidade do monitoramento por meio da tornozeleira eletrônica, mas mantiveram a prisão domiciliar e o afastamento do cargo público. Agora, olha só, Cadu, um assunto que interessa muita gente. Na hora de alugar um imóvel, tem inquilino que decide fazer reforma, mas existem regras que estabelecem limites para quem não é dono do imóvel. Rafaela, a reforma de imóveis alugados é o tema de hoje do quadro Eu Consumidor. Prestes a fechar um contrato de aluguel, a Cremildes tem uma dúvida sobre a reforma do imóvel. Eu tenho dúvida com relação à cláusula da reforma. Para que não haja cláusula abusiva, eu gostaria de saber de que modo eu devo proceder. Cremildes, a lei de locações, que é a lei de inquilinato, ela deixa a critério dos contratantes, ou seja, o locador e o locatário, definir as regras da locação. Como essa locação se dará? Só quando esses dois não estabelecem os termos por livre e espontânea vontade é que as regras que vêm na lei de inquilinato se aplicam. A lei do inquilinato define os tipos de reforma inúteis, aquelas que vão melhorar o uso do imóvel, como a instalação de ar-condicionado ou de uma piscina. Necessárias, que são mudanças ocasionadas por manutenção. Um exemplo são os reparos no sistema elétrico do imóvel. E, por último, as voluptuárias, aquelas feitas para tornar o ambiente mais bonito, mas que não aumentam a utilidade do imóvel. Somente as reformas úteis e necessárias podem resultar em abatimento no valor do aluguel ou reembolso por parte do proprietário do imóvel. Se isso não estiver previsto em contrato, deve ser combinado antes do início da obra. Mas se já estiver em cláusula contratual, é ela que deve ser seguida. Sendo uma benfeitoria útil ou necessária, pode ser acordado um abatimento ou então você paga o aluguel inteiro e depois ele te ressarce na sua conta. Agora, isso tudo tem que estar previsto ou em contratos. Por isso, é importante o locatário entrar em contato com a imobiliária antes de qualquer reforma, seja o imóvel residencial ou comercial. É o que a Marla fez.
O filho dela tem uma doença neurodegenerativa. Devido à capacidade reduzida de locomoção do jovem, ela e o marido precisam fazer mudança em um dos banheiros do apartamento, para tornar o local acessível. O pedido já foi feito. Agora a bancária aguarda a resposta do dono do imóvel. A reforma consiste em abrir um pouco mais a porta, alargar a porta. Com isso, a gente vai colocar uma porta de correr por dentro, que é mais fácil para ele fechar, para ele não ter que puxar, a cadeira vai para trás, depois ele entra, então vai ser uma porta de correr. Contratei primeiro uma arquiteta, a gente fez todos os projetos para tentar adaptar da melhor forma possível, porque as medidas do banheiro não dá no padrão que se exige, de acessibilidade. Semana passada eu tive contato da imobiliária, disse que o proprietário entendeu, que eu achei ótimo. Estou esperando só a resposta. A advogada lembra também um detalhe importante. Quando o contrato é feito diretamente entre locador e locatário, não há amparo do Código de Defesa do Consumidor. Ler todas as cláusulas antes de assinar o documento é a principal recomendação. A única hipótese em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor é se houver uma imobiliária interferindo na transação. Se a locação se der entre o locatário, que é quem vai usar do imóvel, e o locador, que é o proprietário do imóvel, não tem que se falar em lei de consumidor. Trata-se de uma transação normal, civil, sem relação consumirista. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no quadro Vem pra Urna, a digital que faz a diferença nas eleições de 2018. As digitais dos dedos, a palma da mão, a retina, íris dos olhos são exclusivos do ser humano. Nesse sentido, nem os gêmeos são iguais. E é por isso mesmo que a biometria é tão importante para a justiça eleitoral. No quadro Vem pra Urna de hoje, a gente fala sobre a biometria, o reconhecimento individual do eleitor que evita fraudes nas urnas. Até agora, 80 milhões de brasileiros já fizeram o cadastramento. No elevador, para desvendar crimes. Até para liberar o celular. Isso permite que você, cidadão, tenha um voto respeitado, sem fraudes, sem duplicidades. Digamos que é mais um item para a imensa lista de segurança das eleições. A biometria na Justiça Eleitoral surge um pouco depois das urnas eletrônicas. Uma completa a outra. Para tudo isso é usada a biometria. É uma leitura do nosso corpo. As digitais dos dedos, a palma da mão, a retina, íris dos olhos são exclusivos do ser humano. Nesse sentido, nem os gêmeos são iguais. E é por isso mesmo que a biometria é tão importante para a Justiça Eleitoral. Graças à tecnologia, utilizando-se da verificação das minúcias das digitais do cidadão e considerando que não há duas digitais iguais no mundo, se consegue garantir que aquele cidadão que está se apresentando ou se identificando por meio da sua digital numa sessão eleitoral é o próprio que fez o seu cadastro. Hoje somos 146 milhões de eleitores, 80 milhões com a biometria registrada. Até 2022, o TSE quer chegar aos 100%. E como? Você tem que ir ao TRE da sua cidade, levando documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Aqui você faz a assinatura eletrônica, tira uma foto e nesse aparelhinho coleta as impressões digitais. Seu João fez isso. Ele é morador de uma das mais antigas vilas operárias da América Latina, a Vila da Fábrica, em Pernambuco. Ele tem 103 anos, é isso mesmo, você não ouviu errado. Esse eleitor tem 103 anos de vida. A lembrança da primeira votação pode até ser vaga, mas ela existe. O senhor lembra disso? Eu lembro. O senhor votava onde? Eu votei aqui em Camarasina. O seu João nem precisava mais votar, mas ele quer. Aliás, se você não fez a sua biometria, tá ficando sem desculpa, até para falta de tempo. Olha esse exemplo em Belo Horizonte. Postos de recadastramento foram distribuídos pelos pontos centrais da capital mineira. Facilitou muito a vida de pessoas como a Nélia. Tendo mais espaços como este, facilita a vida do cidadão para não ter esse deslocamento. E seguindo recomendação do Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça de Alagoas realiza audiências concentradas para definir destino de crianças que vivem em casa de adoção.
O destino desses 12 meninos e meninas que têm entre 0 e 7 anos de idade começou a ser traçado. Os processos judiciais deles começaram a ser analisados pela equipe do Juizado da Infância e da Juventude, da Promotoria e da Defensoria Pública, durante a realização de uma série de audiências concentradas. O objetivo dessas audiências é tentar abreviar ao máximo a permanência de 12 crianças que estão recolhidas neste abrigo, seja através da reinserção familiar ou encaminhando para a adoção. A gente precisa se empenhar muito, é uma coisa muito angustiante saber que a vida dessas crianças, a sanidade mental, a felicidade, o desenvolvimento está, praticamente nas mãos, não só do Poder Judiciário, mas de toda uma equipe, de uma rede de proteção que precisa funcionar adequadamente para que essas crianças possam estar no local que toda criança tem direito de estar, num ambiente familiar. A coordenadora da instituição, Marta Célia, conta quais são os principais motivos que levam essas crianças para o abrigo e faz uma avaliação das audiências concentradas para o futuro desses pequenos. A razão maior deles irem aqui para casa, desse abrigamento, é exatamente por conta de negligência, de abandono de seus pais, de seus familiares. Essa já é a terceira audiência que acontece aqui na casa. Nós entendemos que é muito interessante o juiz, a juíza sair, o juizado, vir até a casa, o abrigo, e realizar essas audiências. É bem importante. Esse foi o primeiro abrigo no total de 7, que serão visitados este mês na capital alagoana. Essas audiências são uma determinação do Conselho Nacional de Justiça e devem ser realizadas pelo menos a cada 6 meses. O mais importante de tudo é que a gente, ao final, possa ter celeridade e efetividade de realmente ter para essa criança uma família que possa cuidar dela, que possa amá-la e que possa restabelecer uma situação de segurança na vida delas. Reconstituir um rosto e revelar personagens da história do mundo é o que faz Cícero Moraes, um designer que, por meio de estudos dos traços e uso da tecnologia 3D, recria santos e personalidades famosas. O trabalho não só ajuda antropólogos, como também é usado em investigações policiais. O designer Cícero Moraes tem ganhado fama com a reconstrução facial de personalidades, principalmente de santos e beatos da Igreja Católica. O trabalho começou em 2013. De lá para cá, já deu rosto a Maria Madalena, São Valentim e até Dom Pedro I. Cícero recebe, na maioria das vezes, o crânio digital da pessoa que deve ter a face constituída. A partir daí, consulta um perito para saber o sexo, a idade e a origem, se é um africano, asiático ou europeu. Em cima desses dados, nós pegamos esse crânio e fazemos 2 abordagens. Uma anatômica, que é a modelagem dos músculos principais, e outra mais estatística, que são a colocação de pinos, que são chamados de pinos de profundidade de tecido mole, que são levantamentos estatísticos em cima de indivíduos vivos da mesma ancestralidade, e cruzando esses dados, a gente aproxima o rosto do que seria a aparência dessa pessoa em vida. Tudo é feito por meio digital. A reconstrução facial forense, como é chamado o trabalho de Cícero, une o visual ao investigativo e ao histórico de uma pessoa. Não chega a ser uma fotografia idêntica da personalidade, e sim uma face com traços aproximados. Cícero foi contratado pelo Museu de Antropologia de Pádua, na Itália, para reconstruir 27 faces, entre elas a de Santo Antônio. Só que o designer não sabia de quem se tratava. Tinha apenas as informações de que era um homem entre 30 e 40 anos. Só depois que ele entregou o trabalho é que ele ficou sabendo que os dados eram do santo casamenteiro. Cícero também foi chamado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para dar um rosto a este crânio, que tem cerca de 5.000 anos e foi doado por um museu de Santa Catarina. O resultado foi este aí. Não se sabe a identidade do homem. Os únicos dados é que se trata de um asiático entre 30 e 40 anos. Tanto o crânio quanto o busto com a face vão ser expostos na Universidade de Brasília. As pessoas vão poder visualizar um dos primeiros ocupantes do território brasileiro,
que é um sambaqueiro, é um acervo arqueológico que, com a apropriação dessa nova tecnologia, deu um rosto. E isso aí vai proporcionar novos estudos. E assim, os arqueólogos também, eles devem se apropriar dessa nova tecnologia em seus trabalhos. Não é só um crânio, mas pode ser a reconstituição de um vasilhame, de um artefato lítico, como que era usado, pode mostrar toda a cadeia operatória, como é que esse homem pré-histórico, ele foi à busca dessa matéria-prima, como ele elaborou, uma gama de informação. Trabalho fantástico, né, Cadu? É verdade. Interessante, que revela várias curiosidades também. É verdade. Agora, falando em novidades e tecnologia, você, telespectador, agora vai poder acessar a nossa programação e rever reportagens e os programas aqui da emissora, né, Cadu? No nosso novo canal da TV Justiça no YouTube. É muito simples, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Rafaela, você, nosso amigo telespectador, se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.